Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso Mesh Responde de hoje, o canal onde você pode tirar qualquer dúvida que tiver sobre subestações, seja projetos, estudos de proteção, o que você quiser. E no nosso Mesh Responde de hoje, a gente vai tratar de algumas perguntas aqui. Não esqueça de mandar também a sua dúvida aqui embaixo, tá? Que ela é muito importante para a gente continuar respondendo você. Então a primeira dúvida é do Pedro Augusto Oliveira. Ele perguntou assim: para os disjuntores a óleo, é necessário alguma proteção dentro da cabine no caso de vazamento? Vamos lá, normalmente os disjuntores a óleo permitidos hoje são os PVO. Então, normalmente a gente vai ter por polo desse disjuntor 3 litros a 5 litros de óleo, normalmente a depender do fabricante por polo nesses disjuntores PVO. Então, totalizando no máximo um volume de 15 litros. Quando a gente está tratando de subestações, a NBR 14039 preconiza que em subestações que eu tenho um volume superior a 100 litros, eu tenho que ter algum tipo de proteção desse sistema. E no caso do transformador, na grande maioria das vezes a gente já vai ter esse volume, né? Para transformador acima de 112,5, por exemplo, eu já vou começar a ter esse volume superior a 100 litros, então eu já vou ter um tanque de contenção ali com um reservatório de armazenamento. Agora, se eu tiver só o disjuntor, eu não preciso fazer um preparo. Além disso, na NBR 14039 fala que se eu tiver um volume maior que 100 litros, se eu não colocar um tanque de contenção, até 100 litros eu posso ter um armazenamento através de uma impermeabilização adequada do piso, né, para não também sair da subestação. O grande objetivo dessa contenção do óleo é uma medida de segurança contra incêndio, tá, pessoal? Para a gente controlar esse risco que é o óleo isolante. Então, no caso de transformadores, a gente sim vai ter que colocar ali um tanque de contenção para esse óleo. No caso de disjuntores PVO, não se torna obrigatório a gente colocar um tanque de contenção ou alguma coisa do tipo, mas torna-se interessante sim a impermeabilização do piso para a gente não deixar que esse óleo escape para outras regiões e para cubículos adjacentes, para não poder, se tiver algum incêndio, aumentar o risco dessa subestação, tá bom? A segunda pergunta é do Paulo Bortolo. Ele perguntou assim: qual a potência comercial dos TCs de proteção no disjuntor on-board? O disjuntor on-board, pessoal, ele não é um equipamento só fechado. Lembrando que o disjuntor on-board ele tem sim integrado nele normalmente os TCs, proteção, os TPs de comando e também TPs de proteção, o disjuntor e o relé de proteção com todo o seu comando. Mas tudo aquilo ali é separado. Então, os disjuntores têm a sua especificação técnica, os relés, o comando, os TCs e os TPs. Então não tem, esse disjuntor on-board vai ter tal potência de TC. Não, os TCs você vai dimensionar ele de maneira separada e você vai colocar ele lá naquele disjuntor on-board. Então, primeiro no disjuntor on-board são determinadas as características técnicas dos TCs, dos TPs e dos TCs são determinadas as potências dentro do nível da NBR 6856 ou das potências que aquele fabricante fornece. Você vai determinar a potência, não é do disjuntor on-board a potência, é do TC. Então, há todos os níveis permitidos pela NBR 6856. Não tem uma limitação que o disjuntor on-board só tem essas potências de TC. Não. Claro que algumas empresas, por exemplo a Schneider, ela tem um tipo construtivo específico de disjuntor, mas o TC que você colocar lá vai ser o que ela vai disponibilizar para você da potência que você precisar. Então não tem muito esse engessamento aí não, ele é customizável, tá? As peças do disjuntor on-board, claro, né, que no disjuntor on-board da Schneider só vai ter disjuntor da Schneider. Fora isso, os TCs, relações, características técnicas são customizáveis, tá bom? Então não tem essa trava aí não. E as potências normalmente que a gente vai ter 5, 10, 15, 22,5, 30 VA, 45 VA, 90 VA, se eu não me engano, que a gente tem as potências da NBR 6856, tá bom? A nossa última pergunta do Mesh Responde de hoje é do Orlando Fernando. Como é a regra no caso do cliente ser atendido em média tensão? Ok. Ter gerador para operação em rampa, mas sem ter relé de proteção, né? Se é, exemplo, posto GNV. Normalmente, postos GNV, eles são subestações simplificadas, né? Aquelas subestações aéreas. Mas isso não isenta da gente ter a proteção para gerador em paralelismo, que normalmente uma proteção com função direcional de corrente, 67, é uma proteção com função direcional de potência. Algumas concessionárias não vão te exigir, no caso do posto simplificado, essas proteções, mas aquelas que exigirem, essa proteção tem que ser feita na baixa tensão. E a gente tem que instalar os transformadores de corrente, né? E os TPs não necessariamente a gente vai precisar. Por quê? Tensões de 110 e 220, os relés têm condição de medir direto, né? A gente vai colocar direto tensão da baixa tensão no relé de proteção, então não vai precisar de TP, RTP1. Agora TC sim, porque a corrente já é maior. Então vai ter essa proteção. Então no seu caso específico você tem que verificar o padrão técnico da concessionária. Se não tiver a proteção, aquele cliente está em desacordo com a concessionária. E quando ele mandou, isso é para 100% das concessionárias, quando
ele aprovou o projeto, ele assinou um termo de responsabilidade que se ele energizasse a concessionária sem que ela soubesse que aquele gerador estava no sistema dela, colocasse em risco a vida dos trabalhadores, ele responsabilizaria. Então ele está correndo risco, se ele não colocou esse sistema de proteção, ele está correndo um risco de ele colocar uma pessoa em risco e consequentemente ser processado, e esse posto de gasolina vai ter que fechar se acontecer algum acidente, porque ele vai ter que arcar com os prejuízos. Perfeito? Esse foi o nosso Mesh Responde de hoje. Se você ainda tem sua dúvida, não deixa ela aí, manda aqui. Você está com um projeto andando aí, tá com algum problema? Manda pra gente e a gente vai resolver o seu problema. E deixa sua curtida aqui, se inscreva no canal, se estiver no YouTube, e a gente se vira no nosso próximo Mesh Responde.